O encontro de hoje é o encontro de Jesus com Nicodemos. E diz assim um texto no Evangelho de João, capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode sua mãe renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda de fato de eu ter te dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende de que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não acreditam, não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Amém. Amados, John Wesley, um dos maiores pregadores da sua época, ele diz o seguinte: a regeneração é a grande mudança que Deus opera na alma quando a vivifica, quando Ele a levanta da morte do pecado. Nascer de novo é um processo em que só os eleitos de Deus aceitam passar por esse processo. As pessoas podem entrar aos templos, as pessoas podem ter a Bíblia na mão, as pessoas podem expressar o seu louvor e adoração, as pessoas podem levantar as suas mãos em símbolo de adoração ao Senhor, mas eu quero lhes dizer e lhes garantir uma coisa: se essas pessoas não nascerem de novo, elas não entrarão no reino de Deus. Elas podem ter credenciais, elas podem estarem estabelecidas dentro da igreja, fazer parte do rol dos membros da denominação, porém, se não nascer de novo, elas não são salvas. Um dos processos de salvação é nascer de novo. E nascer de novo não é o trabalho de um homem,
não é ação individual do homem. O homem em si mesmo, ele não consegue realizar esse processo. Em si mesmo, ele não consegue realizar esse processo de nascer de novo. Esse processo é único e exclusivamente do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Jesus, ele fala aqui, no versículo de número 3, ele é enfático. Não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí, ele vai dizer no versículo 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí ele vai dizer o que importa é que todos nasçam de novo. Ele é enfático em dizer isso. E ele diz mais ainda: nenhum indivíduo pode entrar no céu sem um novo nascimento. Essa é uma condição indispensável. O que vem, condição indispensável. O que vem a nascer, ou ser esse novo nascimento. Toda a natureza do homem ficou deformada pelo pecado. A herança da queda. Essa deformação moral reflete-se em todas as suas relações. Antes que o homem possa ter uma vida que agrade a Deus, seja no presente ou na eternidade, sua natureza precisa passar por uma transformação tão radical que seja realmente um segundo nascimento. O homem... Jesus não tentou explicar o como do novo nascimento, mas explicou o porquê do assunto. O que é nascimento, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito, é espírito. Carne e espírito pertencem a reinos diferentes, e um não pode produzir o outro. A natureza humana pode gerar a natureza humana, mas somente o Espírito Santo pode gerar a natureza, mas somente o Espírito Santo pode gerar a natureza espiritual. A natureza humana somente pode produzir a natureza humana, e nenhuma criatura pode elevar-se acima de sua própria natureza. Irmãos, Nicodemo, que Jesus estava na cidade, esse homem é conhecedor da lei. Ele interpreta a lei, ele sabe, ele é entendido. Mas tinha um problema sério. Ele ficou chocado com o ensinamento de Jesus, a ponto de madrugada, ele sair da casa dele para ir aonde Jesus estava, de madrugada, para que as pessoas não vissem ele indo atrás de Jesus. O interessante é que ele abre o diálogo chamando Jesus de mestre. E por que ele chama Jesus de mestre? Porque na época de Nicodemos o que mais... E por que ele chama Jesus de mestre? Porque na época de Nicodemos o que mais havia era mestres. Era doutores, eram escribas, eram sacerdotes que existiam. E ele viu Jesus como mestre, mas um mestre que ensina algo diferente. Olhe o interesse de entender essa doutrina em que Jesus está trazendo. Essa nova notícia que Jesus começa a trazer no meio daquele povo, que criou alvoroço, que criou transformação na vida de muitas pessoas, esse negócio. E ele vem abrindo diálogo aí, dizendo o seguinte: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás realizando se de Deus não estiver, se Deus que estás realizando, se Deus não estiver com ele. Boa visão dele. Até aí tudo bem. Maravilha. Ele já compreendeu que Cristo veio da parte de Deus. Maravilha. E ele começa então, e Jesus responde para ele o seguinte, e é algo que foi como uma bomba para ele, né? Jesus disse o seguinte: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Aí o cara para e fala assim, mas espera aí, como é que pode alguém sendo velho nascer de novo? Que ninguém vai conseguir voltar para dentro do útero da mãe e renascer. Me explica aí como é que é esse processo. Aí Jesus vai explicar como é que é o processo. E ele vai falar lá no versículo de número 5. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí a gente pensa que essa água é a água do tanque batismal. Não é verdade? Não é isso que vem na nossa cabeça? Não, essa água aqui é a água do tanque batismal. Então, se eu me... Não, essa água aqui é a água do tanque batismal. Então, se eu me batizar, eu nasci de novo. Não é isso? Que ensinaram para nós a vida inteira. Não foi? Mas essa água aqui, irmãos, é a palavra de Deus. É a limpa. A palavra de Deus, ela purifica. A palavra de Deus, ela santifica. E a Bíblia diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, não existe fé no ser humano se essa fé ela não for gerada pela palavra. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra, a mensagem de Deus. Por onde que a mensagem de Deus? Por onde que o Espírito Santo convence o ser humano? Através da palavra. A palavra é pregada, a palavra ela é ministrada, a palavra ela é ensinada, e o Espírito Santo vai lá e convence o indivíduo do pecado, da justiça e do juízo. Não é o homem, não é o pregador que tem essa capacidade, porque a mensagem não é do pregador. A mensagem para trazer a palavra, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Eu posso ser, irmão, teólogo, posso ter eloquência, posso ter conhecimento, posso ter a graça, posso ter a unção, posso ter a sabedoria, posso ter a unção, posso ter a sabedoria que vem do alto, mas eu não tenho a capacidade de penetrar na mente, no entendimento, no coração, na junta, na medula, na alma, no espírito do ser humano, mas a palavra tem. Então Jesus está dizendo: não tem como entrar no reino de Deus se não nascer da palavra e do Espírito. Não tem. Preste atenção comigo, a prova cabal, que batismo não tem nada a ver com isso daqui. Batismo é uma ordenança. Antes de Cristo ensinar aqui, antes de Jesus vir ao mundo, João Batista já ministrava o batismo, uma ordenança. Mas tem uma porção de gente batizada nas águas que não entrarão no reino dos céus, que não serão salvas. E é assustadora. Porque, irmão, ir para uma piscina, para o rio, ou para a praia, entrar na água e passar pelo processo do batismo nas águas, qual é a transformação que eu tive? Não, me explica, qual foi a transformação que aconteceu na minha vida? Mas quando eu passo pelo processo regenerador da palavra e do Espírito, aí sim. Perceba o ensinamento errôneo que se existe hoje. As pessoas
recebem Cristo como Senhor, aí tem que ir para a escola tem que ir para a classe dos novos convertidos. 6, 9 meses na escola do discipulado. Vai ser discipulado primeiro, para depois ser batizado. Mas a Bíblia diz que antes do discipulado, eu tenho que passar pelo processo do batismo em águas. É o que a Bíblia ensina. Ou eu estou errado? Abra comigo lá, Marcos capítulo 28. Marcos 28, versículo 18, 19, versículo 18, 19 e 20. Aí o homem vai lá, muda a ordem, primeiro quer discipular, para depois batizar um indivíduo. Como se o discipulado fosse mais importante. Olha o texto. Mateus 28. Mateus 28, versículo 18. Eu falei, Marcos? Misericórdia, Jesus. Mateus 28, me perdoem. Versículo 18 a 20. Deus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Agora vamos à ordem. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai. Fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí, onde que entra o discipulado? Agora, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o que vem primeiro? Batismo ou discipulado, irmãos? É a ordem que Cristo deixou, mas o homem inverteu. O discipulado nunca foi superior à ordenança do batismo. Ordenanças que a igreja, o homem que lidera, não tem direito de mudar. Em toda a igreja, as duas ordenanças têm que ser cumpridas a risco: batismo em águas e Santa Ceia. Águas e Santa Ceia. Aí esse ser humano chamado Nicodemos, entendido aos olhos dele, ele fica assustado, pasmado com o que Jesus está falando. E ele diz lá no versículo 4, lá de João: perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? E é claro que não pode entrar. Jesus fala que tem que ser nascido na água e do Espírito. Aí Jesus explica o seguinte: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O que significa regeneração? Regenerar é desconstruir o que foi construído para reconstruir novamente da maneira perfeita. Para reconstruir novamente da maneira perfeita. Entendeu ou não? É desconstruir o que foi construído e reconstruir novamente de uma maneira perfeita. Isso aqui já é da queda, da herança que nós temos. Tá? A nossa natureza, ela é adâmica. A natureza pecaminosa. Em Adão está a nossa. Por isso que o salmista diz que eu nasci do pecado. E é por isso que nós precisamos de alguém que tire o poder do pecado da nossa vida.
que arranque essa natureza adâmica de nós, e nos batize na natureza de Cristo Jesus. A Bíblia, ela apresenta 3 tipos de batismo, e marque bem isso aí. O batismo nas águas que eu, pastor Jurandir e os irmãos que estão em comunhão com Deus pode realizar em qualquer canto do mundo. Isso é uma ordenança da igreja. Em qualquer canto do mundo a gente pode fazer isso. Se eu estiver no sertão da Paraíba e eu estiver em... eu falo, é agora. Mas não tem que passar pelo processo de discipulado, não. Discipulado vem depois, vem para a água agora. Vamos sepultar a velha criatura agora. Porque o processo da regeneração vai começar quando eu começar a ministrar o Evangelho de Cristo na sua vida. Que o Espírito Santo vai fazer algo aí. Então o que acontece? Primeiro batismo em águas. Ordenança na igreja. Segundo batismo no Espírito Santo. Esse batismo no Espírito Santo não é o homem que realiza. Esse batismo no Espírito Santo quem realiza é Cristo. Esse batismo no Espírito Santo quem realiza é Cristo. Cristo pega o homem, mergulha no Espírito, faz o Espírito Santo mergulhar dentro do homem, e aí então começa o processo lindo, porque o Espírito Santo trabalha o batismo em Cristo Jesus. E esse batismo em Cristo Jesus o homem também não pode fazer, quem faz é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo na vida do homem vai levar esse homem a viver a vida de Cristo. Nos capítulo 8, versículo 1 diz que os que estão em Cristo Jesus, para esses não há nenhuma condenação. Você se lembra desse negócio que eu mostrei para vocês aqui? Eu vou mostrar de novo para vocês aqui. Eu vou mostrar de novo. Quem está dentro de quem aqui? A água está dentro do copo. O copo representa aqui hoje o nosso corpo. E a água, que é o Espírito, está dentro de nós. Amém? E esse Espírito que está dentro de nós agora vai fazer com que a gente tenha uma imersão profunda em Cristo. E quando nós mergulhamos, somos mergulhados, imergidos em Cristo, porque em Cristo nós somos justificados. Amém, amados? Amém? Então Jesus está dizendo o seguinte, que você pode ser um camarada e uma abençoada que venha para todos os cultos, participe de vigília, participe de oração, participe de tudo de dentro da igreja. Irmão, se você não passou por este processo de regeneração, é tempo perdido. É tempo perdido. Não tem como, irmão. Não tem para onde correr. É necessário que a gente atravesse pela via da reconstrução novamente. E é necessária porque Deus, Ele quer ter o controle total da nossa vida. Ele quer comandar os nossos pensamentos, Ele quer comandar os nossos sentimentos, Ele quer comandar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser. Ele quer ter o controle de tudo, porque Ele fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, mas a desobediência destruiu, e Ele quer reconstruir novamente. Ele quer destruir, irmãos, a herança adâmica de dentro de nós e estabelecer o que Ele sempre quis
quis lá do princípio ser Senhor de todos. Interessante que sem a santidade ninguém verá Deus. Escrito está, Hebreus 12, 14. E esse ato regenerador vai fazer com que mude muita coisa dentro de nós. Abre lá 2 Coríntios. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Esse texto aqui tem muita gente que conhece ele. Conhece ele de cor, mas não vive nunca. Não compreendeu o mistério desse texto. Portanto, se alguém está em Cristo, o que ela é? Aí o que continua dizendo Paulo? As coisas antigas já, e eis que surgiram coisas novas. E nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Irmão, quem é nova criatura não vive mais. Só pelo processo da regeneração, a natureza adâmica não persiste lá. Porque quem está habitando, agindo e governando é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que nós somos templo, moradia, habitação do Espírito Santo. E que está o problema? Porque a gente precisa pensar direito aonde nós estamos levando o Espírito Santo. Aí a gente precisa entender aonde nós temos colocado o Espírito Santo. E o que é que nós... Espírito Santo. E aí que está o negócio, porque a Bíblia diz que as nossas atitudes o entristecem. Porque ele é um ser que tem sentimentos. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. E quando nós fazemos tudo ao contrário do que nós deveríamos fazer. Então não basta você ser batizado nas águas, ser membro de uma igreja, ter uma Bíblia na mão e participar de todos os cultos. Se você não é regenerado, nada disso serve. Isso é uma mensagem que choca. Isso é uma mensagem que apavora. Quer dizer então que eu estou aqui perdendo meu tempo? Sim. Se você não é regenerado. Por que Jesus nos ensina, irmãos? E hoje aqui foi um negócio, foi bom demais as oportunidades. Quando é que eu tenho prova que eu sou um ser regenerado? Que Adão já não persiste mais em mim. A natureza dele não vive mais dentro de mim. Ele não tem mais domínio sobre o meu ser, mais dentro de mim. Ele não tem mais domínio sobre o meu ser. Mas Cristo sim. Imagine só quando a gente lê na Bíblia que nós temos que abençoar quem nos amaldiçoa. Que nós temos que dar pão e água para os nossos inimigos. Que o interessante para nós não é saudar, ou abençoar, ou conviver com os amigos, porque isso até... Mas a gente precisa ter esse mesmo sentimento pelos nossos inimigos. Fala para mim, irmão. Dentro disso, tu está como? Regenerado ou ainda precisa passar pelo processo da regeneração? Precisa passar pelo processo da regeneração. Adão está aí ainda, ou Cristo é que está reinando?
Imagine só Cristo dizendo o seguinte: vocês precisam ser sal. Jesus está falando para nós aí, vocês precisam ser influência na sociedade. E de que maneira que a gente consegue ser influente ou influenciar uma sociedade completamente corrompida pelo pecado, irmão? Sendo diferente. Se comportando diferente. E quando eu falo de se comportar diferente, não é se tornar santo, viu, irmão? A ponto de querer beatificar. Não é isso. Santo no procedimento, no comportamento. No comportamento. Está lá no local de trabalho, os camaradas estão contando piada e você continua trabalhando sem prestar atenção àquilo e sem se envolver naquilo. Isso vai chamar atenção. Vai ser motivo de zombaria? Vai. Vai ser motivo de zombaria? Vai, lógico, com certeza. Mas não tome por zombaria. Se alegre porque alguém olhou para você e viu a diferença. Porque o nosso problema é ficar chateado com tudo, com as críticas, com as perseguições. E serve a Cristo, você está no caminho certo. Se você é zombado porque você serve a Cristo, você está no caminho certo, filho. Se você é zombado porque você carrega a Bíblia, porque você fala de Cristo, você está no caminho certo. Fica em paz. A luz incomoda trevas. Incomoda trevas. Mas fica tranquilo, porque do mesmo jeito que você vai ser luz nas trevas, você vai também ser sal no mundo. E sal provoca sede. Alguém como Nicodemos vai querer saber. Alguém como Nicodemos vai querer saber sobre esse processo, sobre essa transformação e sobre esse estilo de vida. Irmão, evangelho não é religião. Evangelho é um estilo, não veio fundar religião. Quem criou o cristianismo não foi Jesus, foi Constantino em 313. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio tornar seguidores, ele veio ser salvador do mundo. Você não é um religioso, você é um discípulo de Cristo, ele te chamou. Você foi convencido dos seus pecados, da justiça e do juízo, através do Espírito Santo. Você tem passado pelo processo regenerador, isso dói, irmão. Passado pelo processo regenerador, isso dói, irmão. Porque causa mudança, e às vezes a gente não quer mudar em determinadas coisas, a gente quer se manter o mesmo. Eu acho lindo quando Jesus vai ter com Pedro falando: olha, eu estou contigo, Senhor, se possível for até a morte, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei, eu jamais te darei as costas. Jesus olha para Pedro com um olhar de amor e compaixão e diz: Pedro, vou te revelar quem você é. Para te peneirar, Pedro. Mas eu roguei ao Pai por ti. Aí veio a bomba para Pedro, que Pedro se achava tão crente, tão regenerado, tão salvo, que Jesus diz assim: para quando tu te converteres, tu conte para os teus irmãos. Tu conte para os teus irmãos. É o problema das pessoas, elas entram dentro da igreja, para a comunhão da igreja, e acham que está tudo bem. Beleza, opa, estou salvo, estou garantido, graças a Deus, estou garantido, graças a Deus. E a mudança no caráter? E a mudança do estilo de vida? Como é que pode ser um aqui e ser outro lá? O que eu sou não é ser um aqui e ser outro em casa. Não é ser um aqui e ser outro no serviço. Não é ser um aqui e ser outro na escola, na faculdade, no curso. Não, irmão, na vizinha. Não. O que eu sou aqui, eu tenho que ser muito mais ainda
fora desse ambiente. A minha vida não é aqui. Não. Não. A minha vida é lá fora. Não é aqui que eu tenho que mostrar quem eu sou. Não. É lá fora. Não. É lá fora. É lá que as pessoas precisam ver a minha identidade. É lá que as pessoas precisam saber quem é que está no governo da minha vida. É lá fora que as pessoas precisam entender alguém que causou uma transformação radical na minha vida. E que tem feito esse processo dentro de mim. O que é o novo nascimento? Em primeiro lugar, o novo nascimento é produzido. Isso é o que Jesus quis dizer com o nascer da água. A água que nos purifica não é a água do batismo, mas é a água da palavra. Abre aí Efésios capítulo 5, versículo 26. Efésios capítulo 5, versículo 26. É um texto que fala do relacionamento do marido com a mulher e Cristo com a igreja. Maridos, ame, versículo 25, marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado água mediante a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Somos gerados pela divina semente da palavra, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Versículo 23. Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ouvimos a palavra, a divina semente germina dentro de nós, produzindo um estilo de vida. Em segundo lugar, o novo nascimento é produzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente do novo nascimento. Somos salvos pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5, diz assim, capítulo 3, versículo 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito, nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, irmãos, o novo nascimento é produzido pelo sacrifício vicário de Cristo. É aqui que está de quem é regenerado. Quem é regenerado não cospe na cruz de Cristo, não pisa no sangue derramado na cruz, não troca o sacrifício de Cristo por toalha ungida, óleo ungida, essas coisas supérfluas que estão substituindo o poder de Cristo para angariar recurso financeiro. A minha fé não está em pano, a minha fé não está em pano, a minha fé não está em líquido, a minha fé não está em óleo, a minha fé está em Cristo Jesus, o nosso Salvador.
O poder não manifesta-se em flor, não manifesta-se em chave, não manifesta-se em copo com água sobre rádio, sobre televisão, não se manifesta sobre o vidrinho de azeite recebido lá e pago por R$100. Mas a manifestação vem por Cristo. Hoje querem expulsar demônios por manto. E Jesus ensinou que demônios não se expulsa a não ser por uma única coisa, pelo nome dele. Em meu nome expulsarão demônios. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não é por coisas supérfluas e subjetivas. Cristo ainda é o mesmo. Ele continua agindo, operando, realizando sinais, prodígios e maravilhas. Aí você pergunta, mas por que isso não acontece mais? É porque a igreja precisa retornar à palavra. A igreja precisa retornar às suas origens. A igreja precisa tirar Cristo no centro do culto. A igreja precisa jogar essas gambiarras para fora. A igreja precisa expulsar os cambistas, os vendedores dos elementos dos sacrifícios. A religião exige sacrifícios e Jesus Cristo disse o seguinte: eu não quero mais sacrifício, eu quero é misericórdia, eu quero é compaixão. O único sacrifício que a igreja precisa fazer hoje, na adoração, no culto, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Não se vem para culto receber nada, se vem para o culto para dar algo ao Senhor. E o que é que a igreja vem dar ao Senhor? Honra, glória, adoração, reconhecimento de quem Ele é, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono de tudo, aquele que tudo faz, aquilo que fala e que cumpre, aquele que é o Senhor de todos. Que é o Senhor de todos. O culto não é para homens. Não é eu e é você que tem que dizer como é que o culto foi, se foi bom, se foi ruim. Quem tem que dar esse diagnóstico é a Ele que precisamos saber se eu e você fizemos bem ao entrar na casa dEle. No livro do capítulo 1 de Isaías, do versículo 1 ao versículo 18, Deus tem uma reclamação. O povo querendo se justificar pelos seus pecados cometidos, trazendo ofertas, trazendo sacrifícios, querendo fazer culto hipócrita. E Deus querendo fazer culto hipócrita. E Deus dizendo para o povo o seguinte: o culto de vocês estão me dando nojo. Eu não quero saber dos sacrifícios de vocês. Eu não aceito a oferta de vocês. Vocês estão me fazendo mal. A oferta de vocês estão me fazendo mal. Deus pega pesado com o seu povo. E Ele diz o seguinte: ainda que vocês me tragam sacrifícios, me tragam a oferta, eu não aceitarei. E ainda que vocês passem dias e não aceitarei. E ainda que vocês passem dias e noite clamando no meu nome, eu não os ouvirei. E outra coisa, quem foi que pediu para vocês virem para minha casa e se apresentarem diante de mim? As pessoas estão enganadas a respeito de achar que Deus
está fazendo questão da sua presença diante dele. Ô filho, não se engane com Deus. Olha o que Jesus falou: se vocês não clamarem, ainda assim continuo sendo o Senhor. As pedras clamarão. Você acha que para adorar Ele, irmão, a natureza proclama a glória do Senhor de dia e de noite. Aleluia! Deus não precisa de mim para continuar sendo Deus, mas eu preciso de Deus para continuar sendo o que eu sou. O regenerado, ele tem prazer em servir ao Senhor, em seguir ao Senhor, vir ao Senhor, em seguir ao Senhor, em adorar o Senhor, e não busca de Deus mais favor nenhum, porque ele entendeu que o maior favor de Deus foi dado lá na cruz, no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E como proclamar aos quatro cantos da terra sobre esse favor imerecido da graça derramada sobre nós. O regenerado não se apresenta diante de Deus pedindo. O regenerado se apresenta diante de Deus. O regenerado não ora fazendo exigência. O regenerado, ele ora dizendo: seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Na terra como no céu. O regenerado não reclama das lutas, das intempéries, das provações e privações que passa. Mas o regenerado, ele sabe dizer: eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Quem é você? Um mero espectador? Alguém que tomou um banho numa, depois veio, se assentou à mesa da comunhão, tomou um cálice de suco de uva, uma partícula de um pedaço de pão, e se acha que é regenerado o suficiente, já se acha que é salvo o suficiente, e não teve mudança de caráter, de comportamento, de estilo de vida. É impossível. É impossível. A regeneração é o ato divino que concede ao penitente que crer uma vida nova e mais elevada mediante a união pessoal com Cristo. O Novo Testamento assim descreve a regeneração, o novo nascimento. E o crente é nascido de Deus. 1 de João, capítulo 5, versículo 1, diz que nós somos nascidos de Deus. O regenerado é nascido de Deus. O regenerado é nascido do Espírito, João 3,8. É nascido do alto, João 3, versículo 3 e versículo 7. Esses termos referem-se ao ato da graça criadora que faz do crente um filho de Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui. Que tem pastor que já quis me pegar pelo gogó porque eu falei isso. Irmãos, nós temos a mania de dizer que todo ser humano é filho de Deus. Negativo. Quem falou isso? Quem contou essa história? Há uma diferença entre criaturas e filhos. Filhos de Deus são nascidos dele.
são nascidos do Espírito, são nascidos pela palavra. Não vive mais como o mundo vive. O regenerado, o Filho de Deus tem uma cosmovisão do mundo a partir da cosmovisão de Deus. Então eu não olho para o outro com o meu olhar, porque se eu olhar para o outro com o meu olhar eu peco. Com o meu olhar, porque se eu olhar para o outro com o meu olhar eu peco. Então eu vou olhar para o outro com o olhar de Cristo. Se lembra dos estudos de quinta-feira? A pergunta que nós temos que fazer todos os dias, em todos os momentos, é a seguinte: no meu lugar, o que Jesus faria? No meu lugar, o que Jesus faria? Qual seria a atitude de Cristo no meu lugar? Então, quando nós nos colocamos nessa posição de agir como Cristo iria agir, a partir da visão de Deus, do Pai. A Bíblia diz também o seguinte, que regeneração, ela parte do pressuposto de purificação. Deus nos salvou pela lavagem. Tito capítulo 3, versículo 5, a alma foi lavada completamente das imundícias da vida de outrora, recebendo novidade de vida, experiência simbolicamente expressa no ato do batismo. Vivificação, somos salvos do batismo. Vivificação, somos salvos não somente pela lavagem da regeneração, mas também pela renovação do Espírito. O irmão lê o texto aqui de Romanos 12, versículo 12. Aquilo tem que ser... A nossa mente, ela precisa ser transformada. Vamos ler lá novamente. Eu paro por aqui. Romanos 12. Versículo de número 2, diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, o nosso estilo de vida não é mais o estilo de vida do mundo. Acho lindo que Jesus ensina quando ele está falando sobre a despedida dele. Ei, nós estamos no mundo, mas não pertencemos mais ao mundo. Por isso que Paulo diz que a nossa pátria não é aqui, a nossa nação é o céu. Nós temos a constituição humana do país, mas precisamos viver a constituição divina dentro desse país. Constituição divina dentro desse país. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se você está sentindo desânimo, enfadado da caminhada, triste, desanimado, faça um autoexame na sua vida. Faça um auto. Veja o que você está deixando para trás. Em relacionamento, em comunhão e em intimidade com Deus. Há quanto tempo você não ora? Dialoga com o Senhor. Confessa os seus pecados. Fala das suas fraquezas, das tentações que estão agindo dentro do seu ser, da sua mente e do seu coração.
Incline sua cabeça, em nome de Jesus. Pai santo e eterno, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, santo e eterno. Nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, pela revelação da tua palavra, que o Espírito Santo, ele venha agir em nossas vidas, nos convencendo, Senhor meu Pai, e nos levando a uma transformação de entendimento, Pai querido, de ações e atitudes, no nome de Jesus Cristo, Pai. Diante de Ti estão todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todas as tentações que temos vivido, Senhor. A tentação de Te abandonar, de lá. Pai querido, guarda-nos em nome de Jesus Cristo. Venha agir no nosso íntimo, no nosso coração. Nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus Cristo. E você que pode aplaudir o Senhor, faça com alegria. Glória a Deus. Tem algum recado, irmã pastora Ana Luísa, para passar? Nenhum?